Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. STF forma maioria para condenar pedreiro, cozinheira e operador de caixa. É isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta segunda-feira 23 para condenar mais 8 presos por causa do 8 de janeiro. A corte, contudo, ainda não definiu as penas. Os ministros tinham até às 23 horas e 59 minutos desta segunda-feira para dar o veredito. O relator dos casos, Alexandre de Moraes, propôs punição que vão de 3 a 17 anos. Detidos no interior do Palácio do Planalto, todos integram o núcleo de supostos executores das manifestações. Até o momento, o STF condenou 20 pessoas em virtude dos atos na Praça dos Três Poderes. Os julgamentos ocorrem em plenário virtual, sem participação do público. Na lista de sentenciados hoje está o pedreiro Charles dos Santos, de 42 anos, catarinense de Joinville. A cozinheira Raquel Lopes, de 50 anos, também integra a lista, assim como Felipe Nassau, nutricionista de Brasília, de 37 anos. Professora aposentada de 60 anos, nascida na cidade de São Paulo, Cibele Mateus é outra ré condenada pelo STF. O senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente do governo Jair Bolsonaro, apresentou nesta última quinta-feira um projeto de lei que concede anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Diante disso, o site oficial do Senado publicou uma pesquisa para saber a opinião pública. Veja o vídeo. Uma das coisas que mais tem nos entristecido nesses últimos dias tem sido essa abominável perseguição e condenação de pessoas humildes e simples que estavam no 8 de janeiro, muitas delas que não quebraram nada, boa parte que nem sequer chegaram à esplanada dos ministérios, estavam apenas nas suas barraquinhas em frente aos QGs, ou ao QG em Brasília. Ver uma senhorinha, uma faxineira, vó de 2 crianças, pegar 17 anos por organização criminosa, sendo que ela foi presa com um terço e uma bíblia na mão e estava orando pelo país. É algo que está partindo os nossos corações e o Brasil está chorando por conta disso. Obviamente, não na bolha daqueles que defendem a nova democracia ou a democracia relativa, mas o Brasil inteiro está chorando ao ver essas pessoas sendo condenadas. Pessoas que não fizeram basicamente nada. Enquanto os verdadeiros responsáveis por isso nem sequer foram indiciados no relatório da CPMI do 8 de janeiro. Traficantes estão sendo soltos, corruptos estão sendo soltos, evidências e provas estão sendo anuladas por Dias Toffoli, inclusive o Brasil passando vergonha no mundo inteiro na OCDE, mas senhorinhas de idade que estavam rezando estão pegando 17 anos de prisão. Pois bem, talvez pela primeira vez durante a sua vida política, o senador Mourão fez alguma coisa que presta. Ele entrou com um projeto de lei 5064, que pede a anistia dessas pessoas, para que elas possam voltar para suas famílias. Para que o Brasil, quem sabe, possa voltar a prender criminosos e não patriotas. E está correndo um link em vários grupos, e muita gente está querendo saber se é verdade isso ou não. Eu já recebi inúmeras vezes hoje. Se é verdade ou não, se é um link de um vírus. Bom, eu cliquei no link e está aqui. Consulta pública realmente é do Senado, é do site E-Cidadania do Senado Federal, e nele você pode votar. Concede anistia aos acusados e condenados pelos crimes definidos no artigo tal do Decreto-Lei tal de dezembro de 1940, Código Penal, em razão das manifestações ocorridas em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023. Autoria, senador Hamilton Mourão, republicanos. Pois bem, olha a situação. A esquerda está trabalhando como nunca antes. Quem é a favor da anistia, 73 mil. Quem é contra a anistia, 71 mil. Estamos praticamente empatados. Então, está na hora da gente votar. Para votar é simples, você vem aqui que você é a favor, confirmar o voto sim, autentica. Depois que você autenticar, eu vou autenticar agora, então por isso eu tirei a tela. Depois de autenticar, você vai entrar com seu e-mail. Se você não tem, você cria lá a sua senha. Pronto. Agora eu posso votar. Nesse momento, como vocês estão vendo, eu vou voltar. Confirmo o voto sim. Votei sim, voto sim realizado.
Vamos, ó, eles já foram para 72, eles estão alcançando o voto sim. Essa é a nossa batalha agora, porque isso aqui é uma consulta pública que está no site do Senado para saber a opinião do povo. Vamos votar. O link está aqui embaixo ou aqui em cima. Clica no link, vote e compartilhe esse vídeo. Pega esse vídeo, o link desse vídeo que você está assistindo agora e manda para todos os seus grupos, manda para todo mundo que você conhece. Joga nas suas redes sociais. Vamos mostrar que a esmagadora maioria do povo brasileiro não aceita mais a prisão de pessoas inocentes enquanto traficantes, estupradores e corruptos estão sendo soltos. O Brasil não pode estar tão invertido dessa forma sem que ao menos a gente demonstre a nossa indignação. Então é hora de ir lá e fazer a nossa parte. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu vou deixar até o vídeo mais curto. O objetivo é clicar no link que está aqui embaixo ou em cima, depende de onde você está assistindo, e vote. Por favor, faça isso. Essa é uma chance de mostrar que a opinião pública é muito diferente do que aquela bolha lá em Brasília, que quer instaurar uma ditadura no Brasil, pensa. Tá bom? Mais uma vez, vote e compartilhe esse vídeo, por favor. Um abraço. Lula está por um fio. Com tantas declarações desastrosas e erros vergonhosos na economia, especialistas já estão até cravando uma data para o impeachment de Lula. Veja o vídeo. Lula, será que ele está por um fio? Olha, com as declarações desastrosas do presidente Lula e o fracasso da economia, especialistas já estão cravando até a data para o impeachment do presidente. Será? Vamos acompanhar um trecho da análise do advogado Cláudio Caivano. A produção vai colocar agora para a gente na tela. Me parece ter mudado, como eu disse anteriormente e afirmei, por conta desse dinheiro ter acabado. O Minha Emenda Minha Vida findou, secou, a fonte secou. E se quiser continuar fazendo, vai cometer mais crime fiscal e vai complicar ainda mais a própria vida, a própria sobrevivência. Não tem vida fácil, não vai ter vida fácil. E olha, os parlamentares já perceberam essa fragilidade, o Lira já percebeu essa fragilidade. É por isso que eu sempre digo que a cada vez que eu vejo isso acontecendo, eu relembro que lá antes da eleição, ou melhor, depois da eleição de 2022, eu disse, eu estou vendo que nós vamos voltar a 2015. E tudo está acontecendo literalmente igual a 2015. Não me surpreenderá se em março do ano que vem a gente tiver um processo de impeachment desse presidente, Cremon. Diogo, você acredita que Lula vai ficar durante os 4 anos ou pode acontecer um impeachment no meio do caminho? Eu acho que esse governo não sobrevive a este ano. Não me surpreenderia se não sobrevivesse a este ano. Sinceramente, o caso, a crise econômica do Brasil é grave e o que o Caivano trouxe ali é uma grande verdade, que é o seguinte, a Dilma no final do processo, antes da queda, ninguém queria o dinheiro da Dilma, ninguém queria o cargo da Dilma. Quando você perde a capacidade de oferecer e você já não tem mais capacidade de ameaçar, você não tem oferta. A oferta na política se dá entre o equilíbrio da mão que ameaça, da mão que oferece e da mão que ameaça. É um equilíbrio entre as duas coisas, é a oferta perfeita e o equilíbrio entre os dois fatores. E parece que eles estão perdendo as mãos, não a mão, as duas, a que oferece e a que ameaça. Você tem o Senado se colocando contra os abusos da toga, que é uma ferramenta de repressão, e você tem, do outro lado, a quebradeira econômica. E aí, vale lembrar que o Lira esteve na China recentemente. Eu não sei qual é o negócio da China que ele foi fazer por lá, mas num cenário desses, quando já existe a possibilidade de os políticos não terem mais interesse na mão que você na mão que oferece, porque ela pode não representar mais a permanência, e é este o caso, já que há um agigantar de poderes, de ocupar espaços, há uma disputa megalomaníaca pela centralização de poder, e há uma quebradeira econômica com um grande ambiente de pressão internacional pelas decisões profundamente equivocadas do PT. Em um ambiente desses, a chance do seu negócio da China não ser tão bom assim, do seu telefone 4 chip TV digital não interessar ao cliente, é razoável. Então, eu não sei qual é o negócio que ele foi fazer da China, o negócio da China que ele foi buscar por lá. Mas, se o Minha Emenda Minha Vida acabou, eu não sei se reabastecer o caixa, hipoteticamente falando, teria o efeito esperado. Talvez servisse como estopim. Algo me diz que, a depender das movimentações,
podemos ter novas investigações. Será? Temos que aguardar para ver. Eu acho que o cenário econômico as pessoas não têm a noção real do tamanho da crise que o PT construiu no Brasil em menos de um ano. Sinceramente. Não tem precedentes. Não tem. É mais grave do que a de 2015 da Dilma. É mais grave. Quer dizer, é mais grave, mas não é. A gente ainda tem um tempo... ainda estamos em tempo de retomar o caminho correto com um custo econômico, um custo Brasil mais baixo, econômico-político. Mas a depender de quando o país retoma os trilhos, o custo pode ser muito, muito, muito elevado e de anos. Então, o que nós estamos vendo é uma crise econômica sem precedentes, com enfraquecimento do mercado interno, queda de capacidade produtiva, com uma política externa patética. Não dá para dizer que o Brasil é um anão diplomático, o Brasil é um gnomo de jardim diplomático. Acho que esse é o termo mais adequado, tá lá, é ornamental, está ornamentando um jardim, não tem efetividade nenhuma, nem para suas agendas nefastas. Quer dizer, se houvesse um alinhamento com o eixo do mal que trouxesse resultados positivos para o país, para o governo, ainda poderia se dizer, olha, eles são competentes para o lado do mal, mas nem para isso. Quer dizer, não conseguem frutos no eixo do mal e criam uma infinidade de empecilhos com o Ocidente. Esse é o cenário que o governo brasileiro tem desenhado. Então, em um cenário desses, associa a crise econômica com a crise na política internacional e com a popularidade que eles nunca tiveram e ainda não têm, você tem todos os elementos do isolamento, e o isolamento é o pré-requisito para a queda. Portanto, é difícil precisar os pormenores de como fica o desenho político, porque a segmentação é grande, inclusive na própria esquerda, daí as disputas dos partidos de esquerda, como apareceu no PDT, no PSOL, no próprio PT e companhias, divisões. Então, há uma segmentação política muito grande, porque o cenário é difuso, o cenário é confuso, até eu diria, mas eu acho muito pouco provável que esse governo consiga permanecer por mais tempo. Já não encontra mais bases sólidas e tem inimigos demais, inclusive entre os seus aliados. Os seus principais aliados também têm desejos de poder e também estão ameaçados pela agenda que o país desenhou, lá fora e economicamente aqui dentro. Então, por tudo isso, concordo com o Caivano nas similaridades com 2015, eu também venho sinalizando isso, principalmente para analisar o comportamento do Lira, comportamento do Pacheco, porque presidente legislativo tem um certo comportamento padrão a ser avaliado sobre quando endossar agendas, quando evadir-se delas, como driblar pressões. Então há um padrão, esse padrão aparece. Há um padrão no comportamento político coletivo. Os políticos normalmente são os últimos a embarcar em um movimento de transição, qualquer que seja, porque eles fazem sempre o passo mais seguro e lucram politicamente, não só economicamente, o máximo que podem com cada cenário. Isso faz com que as suas movimentações sejam tardias. Então, quando eu vejo movimentações políticas, como a gente tem visto, quando eu vejo movimentações partidárias, como a gente tem visto, segmentação política, como a gente tem visto, vai e vem de presidentes do legislativo, como a gente tem visto. Pressão internacional, como nunca se viu. Nunca o Brasil esteve numa posição diplomática tão comprometedora em um momento tão tenso da humanidade. Com todos esses fatores e com as sucessivas perturbações nos regimes estabelecidos na América do Sul, como a gente tem visto na Colômbia, na Venezuela e agora na Argentina, é muito difícil imaginar que o PT consiga permanecer por muito mais tempo. Eu acho que o Caivano foi conservador com o Matos do ano que vem, porque ele pensou ali apenas nos processos de impeachment. Mas eu acho que é um ambiente tenso, em suma que eu falo, que é um ambiente tenso. Via de regra, o Caivano está certo, a tendência seria para um processo de impeachment, provavelmente para o ano que vem, realmente. Esse ano, politicamente, em tese, acabou, né? Então seria realmente para o ano que vem. Mas eu acho que o ambiente de tensão, por todos esses fatores, é elevadíssimo. Em um ambiente desses, uma curva normal pode, por qualquer fator, a qualquer momento, tornar-se uma curva exponencial que pode trazer um processo de alternância mais rápido e talvez até mais traumático, mais rápido. Então, eu acho que, no meu entendimento, não sei se chega no março do ano que vem da curva padrão, não. Acho que a gente tem fatores demais na mesa, com tensão demais para não ter uma curva exponencial. Vamos ver. O Oeste comenta sobre eleições na Argentina. É interessante, né? A gente vê esse mesmo... O Segre, querido, fala a respeito de populismo,
eu vejo muito claro, né, modus operandi mesmo, essa escravidão que é mantida de forma estatal, né, fazendo essa dependência, como o Paulo bem trouxe, é bem difícil mesmo. E a gente vê isso na Argentina, a gente vê isso no Brasil, cada um com o seu nome, né? Chavismo, petismo, lulismo, peronismo, mas todos eles repetem um padrão. Agora, o que eu acho muito interessante, que é novidade, é esse investimento todo, internacional. Acho que seria interessante até para o próprio Brasil fazer uma averiguação de qual motivo está fazendo com que a China se interesse tanto, né, por os nossos irmãos aqui argentinos. Eu acho que eu sei a resposta, mas seria muito interessante fazer essa conferência, né? E esse valor também dado pelo Brasil, essa interferência direta, é vergonhosa, porque a gente sabe que está mascarando a situação toda trazida pelo Carlos Cauti, que muito bem colocou que lá o argentino ele não consegue nem enxergar, né? A dependência ao Estado é tanta que aí fica essa questão do Milei bem antagônica. Mas algo aconteceu, né, Paula? Eu vejo a força da máquina estatal que fez mudar essas primárias, como você me perguntou, para ele passar ali para números tão diferentes. E aí a importância mesmo da Patrícia Buarque, que a gente tem que ver que é igualzinha e muito parecida também com modus operandi de um partido que existe aqui no Brasil. Eu diria que ela é muito parecida com o PSDB. Então seria um momento assim de definição desses partidos que se dizem prezar pela democracia, que se dizem centro, né, centristas. Se realmente a Patrícia não apoiar ali, como disse também o Carlos Cauti, que tem governabilidade, se é muito melhor, né, para o partido dela se o Milei for eleito, então a gente sabe isso na prática. Ou vai acontecer como é no Brasil, a favor de cargos e acomodação, né, estatal em ministérios, etc., vão ceder e não vão colocar aí de forma forte para poder vencer um inimigo comum, assim como é no Brasil. Peronismo é igualzinho o que a gente vê aqui, lulismo é muito parecido. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.